Você já saiu da missa com uma sensação estranha no coração? Recebeu a comunhão, respondeu amém, voltou ao seu lugar, e, poucos minutos depois, parecia que nada tinha acontecido. Nenhuma emoção forte. Nenhuma paz extraordinária. Nenhuma lágrima. Apenas silêncio. Ou pior, distração, rotina, vazio. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas no fundo do coração já se perguntou: eu recebo Jesus, mas por que parece que nada muda? Há pessoas que comungam há anos, décadas, e, mesmo assim, carregam essa sensação incômoda de que a comunhão se tornou um gesto automático. Um rito correto, respeitoso, mas interiormente distante. O corpo se aproxima do altar, mas a alma parece ficar alguns passos atrás. E o mais desconcertante é que isso acontece justamente com pessoas de fé. Pessoas que amam a igreja, que respeitam a Eucaristia, que sabem, com a mente, que ali está Cristo vivo. Mesmo assim, algo não encaixa. O coração permanece frio. A experiência parece seca. Como se existisse uma barreira invisível entre Deus e a alma. Você já viveu isso? Talvez você tenha esperado sentir algo especial. Uma consolação. Uma presença perceptível. Uma mudança imediata. E, quando isso não aconteceu, saiu da igreja com uma leve frustração, ainda que disfarçada de piedade. Talvez hoje eu não estivesse bem. Talvez minha fé esteja fraca. Talvez Deus esteja distante. Mas e se o problema não for falta de fé? E se não houver nada de errado com você? E se, na verdade, Deus estiver agindo, de um modo que você não aprendeu a reconhecer? Vivemos em uma cultura que associa valor à sensação. Se não sentimos, achamos que não aconteceu. Se não percebemos, concluímos que foi inútil. E, pouco a pouco, esse modo de pensar invade também nossa vida espiritual. Começamos a medir a Eucaristia pelo que sentimos, e não pelo que ela é. Mas a comunhão não é um espetáculo interior. Não é uma experiência emocional garantida. Não é um prêmio para quem sente mais. A Eucaristia é um mistério de amor silencioso. Um encontro real, profundo, transformador, que muitas vezes acontece justamente no silêncio, na secura, na ausência de qualquer emoção perceptível. Existe um tipo de ação de Deus que não faz barulho. Não provoca arrepios. Não gera lágrimas imediatas. Mas muda a alma por dentro, como a chuva que penetra lentamente na terra seca, sem ser vista, preparando frutos que só aparecerão depois. O problema é que quase ninguém nos ensinou como estar interiormente diante desse mistério. Sabemos o que fazer externamente: levantar, ajoelhar, responder, comungar. Mas poucos aprenderam a preparar o coração. Poucos descobriram a disposição interior que torna a comunhão realmente fecunda, mesmo quando não se sente absolutamente nada. É por isso que tantos cristãos vivem um paradoxo doloroso: recebem o maior dom que existe, o próprio Cristo, e, ainda assim, sentem-se espiritualmente vazios. Mas isso não precisa ser assim. Ao longo da história da Igreja, algumas almas descobriram, não por teoria, mas por experiência vivida, que a fecundidade da comunhão não depende das emoções, nem de estados místicos, nem de consolações sensíveis. Depende de algo muito mais simples, e, ao mesmo tempo, muito mais exigente: a disposição do coração. Existe um caminho interior capaz de transformar a comunhão de um gesto rotineiro em um encontro vivo. Um caminho que não promete sensações extraordinárias, mas garante algo muito maior: transformação real, profunda e duradoura. Esse caminho pode ser resumido em 3 atitudes interiores. 3 palavras simples. Tão simples que muitos as desprezam. Tão profundas que são capazes de abrir a alma à ação plena de Cristo. Mas antes de descobri-las, é preciso reconhecer algo essencial. Não somos nós que fazemos a comunhão acontecer. Não somos nós que controlamos o encontro. Não somos nós que determinamos como Deus deve agir. A comunhão começa quando paramos de exigir sentir. E aprendemos a estar. No próximo capítulo, vamos entrar no coração de uma mulher que conheceu profundamente a secura, a luta interior e a sensação de uma fé sem gosto, e que, justamente ali, descobriu o segredo de uma comunhão viva. Uma descoberta que não pertence ao passado. Não pertence a um convento. Não pertence a místicos extraordinários. Ela é para você. Hoje. Imagine-se por um momento em uma capela simples, de paredes grossas de pedra, iluminada apenas pela chama trêmula de algumas velas.
O silêncio é tão profundo que quase se pode ouvir a própria respiração. Não há música. Não há vozes. Apenas a presença real de Deus no sacrário. É ali, nesse silêncio austero, que encontramos Santa Teresa de Jesus. Não a santa das imagens, não a doutora da igreja que os livros exaltam, mas uma mulher real. Cansada. Lutando. Muitas vezes confusa interiormente. Teresa amava profundamente a Eucaristia. Sabia, com clareza teológica e fé sincera, que ali estava Cristo vivo. Ainda assim, por longos períodos de sua vida, suas comunhões eram marcadas por algo que poucos gostam de admitir: secura espiritual. Ela se aproximava do altar com respeito, com reverência, com desejo verdadeiro, e, no entanto, saía muitas vezes sem sentir nada. Nenhuma consolação. Nenhuma doçura. Apenas uma sensação de vazio e uma pergunta silenciosa no coração. Senhor, por que não consigo amar-te como eu gostaria? Teresa não escondia essa luta. Em seus escritos mais íntimos, fala com uma honestidade desconcertante sobre distrações durante a oração, cansaço interior, e até uma certa frustração por sentir que suas comunhões se tornavam mecânicas. Ela recebia Cristo, e, ainda assim, sentia-se distante. Isso é importante, porque mostra que a secura espiritual não é sinal de mediocridade, nem de falta de fé, nem de infidelidade. Ao contrário, muitas vezes, é o lugar onde Deus começa uma obra mais profunda. Teresa não se conformou com uma vida espiritual superficial. Ela não queria apenas cumprir deveres religiosos. Seu coração tinha fome de algo mais. Fome de um encontro real. Fome de uma união viva com Cristo. Fome de uma comunhão que transformasse sua vida, e não apenas seus sentimentos. E foi essa fome, essa inquietação interior, que a levou a fazer uma pergunta decisiva, silenciosa, mas radical. Como devo estar diante de ti, Senhor, quando te recebo? Note bem. Ela não perguntou o que deveria sentir. Não perguntou porque não sentia nada. Perguntou como estar. Essa mudança de foco foi o início de tudo. Numa época em que muitos buscavam sinais extraordinários, visões e experiências místicas, Teresa começou a perceber algo diferente. Deus não estava ausente de suas comunhões. Ele estava presente, mas ela ainda não tinha aprendido a recebê-lo do modo certo. Foi então que, pouco a pouco, no silêncio da oração, Teresa começou a compreender que o maior obstáculo à união com Deus não era a secura, mas as expectativas. Ela esperava sentir algo. Esperava perceber algo. Esperava reconhecer a ação de Deus do seu próprio modo. E, sem perceber, essas expectativas se tornavam uma barreira. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Aproximamo-nos da comunhão com ideias prontas sobre como Deus deve agir. Esperamos paz imediata. Esperamos consolo. Esperamos uma mudança perceptível. E, quando isso não acontece, concluímos que nada aconteceu. Mas Teresa começou a entender algo fundamental. Deus age sempre. O problema é que nem sempre age como esperamos. Foi nesse contexto de luta silenciosa, de fidelidade sem recompensas emocionais, que algo começou a mudar no interior de Teresa. Não de forma espetacular. Não de uma vez só. Mas como uma luz suave que se acende aos poucos. Ela percebeu que a comunhão não é um momento para exigir, nem para analisar, nem para medir resultados. É um momento para dispor a alma. Para colocar-se diante de Cristo como quem se entrega totalmente, sem condições. E foi assim, sem visões, sem vozes audíveis, sem fenômenos extraordinários, que Teresa descobriu 3 atitudes interiores que mudaram para sempre sua forma de comungar. 3 palavras simples, que não produzem ruído, mas transformam profundamente a alma quando vividas com sinceridade. Essas palavras não eliminaram a secura de sua vida espiritual. Não garantiram emoções. Não trouxeram consolações constantes. Mas fizeram algo muito maior. Tornaram sua comunhão verdadeira, viva, frutuosa. No próximo capítulo, vamos entrar na primeira dessas palavras. Uma palavra simples, mas exigente. Uma palavra que desmonta o desejo de controle. Uma palavra que abre o coração à ação de Deus, mesmo quando tudo parece silencioso. Essa palavra é: confio. A primeira palavra que transformou a comunhão de Teresa foi simples, curta, quase imperceptível. Uma palavra que não provoca emoções imediatas, não cria imagens mentais, não produz consolo sensível. Confio.
Mas não se tratava de uma confiança superficial. Não era um pensamento positivo. Não era uma fórmula espiritual para sentir mais. Era algo muito mais profundo, e, por isso mesmo, muito mais difícil. Teresa percebeu que, muitas vezes, aproximamo-nos da comunhão carregando expectativas ocultas. Esperamos que Deus nos dê algo específico: paz, luz, alívio, força, respostas. E, quando isso não acontece do modo que imaginamos, nasce uma decepção silenciosa. Sem perceber, colocamos condições no encontro com Cristo. Eu confio, se eu sentir. Eu creio, se eu perceber algo. Eu me abandono, desde que Deus haja do jeito que espero. Mas isso não é confiança. É negociação. Quando Teresa começou a pronunciar interiormente confio, antes de receber a hóstia consagrada, estava dizendo algo muito mais radical. Senhor, eu confio que tu sabes exatamente o que minha alma precisa agora. Confio mesmo que eu não sinta nada. Confio mesmo que eu não compreenda. Confio mesmo que este encontro aconteça no silêncio. Essa confiança não exigia garantias. Não pedia sinais. Não buscava confirmações. Era uma fé nua. Despojada. Sem apoio emocional. E isso muda tudo. Porque, quando confiamos de verdade, deixamos de tentar controlar a ação de Deus. Deixamos de medir a comunhão pelo que acontece em nós. Passamos a entregá-la àquele que age segundo uma sabedoria infinitamente maior que a nossa. Quantas vezes você já saiu da missa analisando sua comunhão? Perguntando-se se foi boa ou fraca? Julgando sua fé pelo que sentiu, ou deixou de sentir? Teresa descobriu que esse exame constante bloqueia a ação mais profunda de Deus. Não porque Deus se afaste, mas porque o coração permanece tenso, fechado, exigente. A confiança, ao contrário, relaxa a alma. Desarma o coração. Cria espaço interior. E foi isso que começou a acontecer com ela. Durante semanas, às vezes meses, Teresa praticou essa palavra não apenas na comunhão, mas em toda a sua vida espiritual. Nos momentos de oração seca. Nas dificuldades do cotidiano. Nas decisões difíceis. Ela repetia interiormente: confio. Não como um consolo, mas como um ato. Pouco a pouco, algo mudou. Não no nível das emoções, mas na profundidade da alma. Suas comunhões começaram a tornar-se mais silenciosas e mais verdadeiras. Menos agitadas e mais fecundas. Ela já não esperava sentir algo para acreditar que Deus estava agindo. Acreditava, e isso bastava. Aqui está um ponto essencial, que poucos compreendem. Deus não age mais quando sentimos. Ele age quando nos abrimos. E a confiança é a chave dessa abertura. Existem graças que só podem ser recebidas quando a alma aceita não perceber nada. Quando consente em caminhar na fé pura. Quando deixa Deus ser Deus, e deixa de exigir que Ele se explique. Por isso, a palavra confio não elimina a secura. Mas transforma a secura em lugar de encontro. Ela não afasta o silêncio. Mas torna o silêncio habitável. E, sem perceber, Teresa começou a viver algo novo. Suas comunhões deixaram de depender do que ela trazia. Emoções, expectativas, disposições, e passaram a depender apenas da fidelidade de Deus. E Deus é sempre fiel. Mas a confiança, por si só, não é tudo. Confiar prepara o coração. Remove os obstáculos. Ainda falta algo essencial: abrir-se para receber. No próximo capítulo, vamos entrar na segunda palavra. Uma palavra que não toma, não exige, não controla, mas se deixa encher. Essa palavra é: recebo. Depois de aprender a confiar sem exigir, Teresa percebeu algo ainda mais profundo. Não basta confiar em Deus, é preciso deixar-se tocar por Ele. Muitas almas confiam. Aceitam a vontade de Deus. Suportam o silêncio. Mas continuam fechadas por dentro. Fechadas pelo medo. Pelas preocupações. Pela pressa. Pela distração. Ou simplesmente pelo hábito de viver sempre voltadas para fora. Foi então que, no silêncio da oração, Teresa compreendeu a segunda palavra que mudaria para sempre sua forma de comungar. Recebo. Mas atenção! Ela não se referia apenas a receber a hóstia consagrada. Ela falava de algo muito mais interior. Muito mais amplo. Quando Teresa pronunciava recebo, sua alma se colocava numa atitude consciente de acolhimento total. Como quem diz: Senhor, eu não recebo apenas o teu corpo.
Recebo tudo o que tu queres me dar neste encontro. Recebo tua ação, mesmo que eu não a perceba. Recebo tuas graças, mesmo que eu não as compreenda. Quantas vezes nós nos aproximamos da comunhão com o coração fechado? Estamos fisicamente presentes, mas interiormente dispersos. Pensando nos problemas do dia, nas preocupações da semana, nas conversas que teremos depois da missa. A comunhão acontece, mas a alma não está realmente ali. Teresa percebeu que isso limita, não o poder de Deus, mas nossa capacidade de receber. Deus sempre se entrega totalmente, mas nem sempre encontra espaço. Por isso, ela ensinava às suas irmãs algo muito simples e muito exigente. Imagine que sua alma é um cálice. Um cálice pode estar no altar. Pode ser belo. Pode ser precioso. Mas, se estiver cheio de outra coisa, não pode ser preenchido. Receber, para Teresa, significava esvaziar-se conscientemente. Não de forma violenta. Não com esforço tenso. Mas com uma decisão interior tranquila. Esvaziar-se das próprias ideias sobre como Deus deve agir. Esvaziar-se da pressa. Esvaziar-se das expectativas. Esvaziar-se até mesmo do desejo de compreender. Quando ela dizia recebo, sua alma se tornava um espaço aberto. Sem limites. Sem condições. E algo muito importante começou a acontecer. Suas comunhões deixaram de ser analisadas. E passaram a ser acolhidas. Ela já não perguntava: o que sei ti? Mas sim: o que Deus quis fazer? E aceitava a resposta, mesmo quando vinha em forma de silêncio. Aqui está um segredo que transforma tudo. Receber não é passividade. É atenção amorosa. É estar presente. É permitir. É consentir. Quando Teresa começou a viver essa receptividade total, suas comunhões se tornaram mais profundas. Não porque fossem mais emocionantes, mas porque eram mais reais. Cristo podia agir sem resistências. Sem barreiras interiores. Quantas vezes você se aproximou da comunhão pensando que já sabia o que precisava? Força. Consolação. Luz. Paz. E se Deus quisesse dar algo diferente? Talvez paciência. Talvez purificação. Talvez silêncio. Talvez uma graça invisível que só dará frutos muito depois. Receber é dizer: Senhor, não coloco limites na tua generosidade. Mas ainda existe um passo decisivo. O mais difícil de todos. Confiar abre o coração. Receber o torna disponível. Mas a comunhão não é apenas acolher Cristo. É também entregar-se a Ele. No próximo capítulo, entraremos na terceira palavra. A palavra que transforma a comunhão em um encontro de amor mútuo. Essa palavra é entrego. Foi somente quando Teresa chegou à terceira palavra que tudo se completou. Ela já confiava sem exigir. Já se abria para receber sem limites. Mas ainda faltava algo essencial: dar-se. Porque a comunhão não é um movimento de mão única. Não é apenas Cristo que se entrega à alma. É um encontro. Uma troca. Uma comunhão real. E foi então que Teresa compreendeu, com uma clareza profunda, que cada vez que recebia a hóstia consagrada, Cristo estava dizendo silenciosamente: eu me entrego totalmente a ti. Diante dessa entrega absoluta, algo se tornou impossível para ela. Continuar recebendo sem responder. Assim nasceu a terceira palavra. Entrego. Quando Teresa pronunciava essa palavra no mais íntimo do coração, não estava fazendo um gesto simbólico. Estava realizando um ato real, consciente, total. Era como se dissesse: Senhor, assim como tu te entregas completamente a mim, eu me entrego completamente a ti. E essa entrega não era abstrata. Não era genérica. Não era poética. Ela entregava coisas muito concretas. Entregava seus medos. Suas resistências. Seus planos. Sua vontade própria. Suas seguranças. Até mesmo seus desejos mais santos. Quantas vezes nós nos aproximamos da comunhão querendo receber Cristo, mas sem abrir mão de nós mesmos? Queremos Deus, mas continuamos agarrados ao controle. Queremos a graça, mas preservamos nossos apegos. Queremos a presença de Cristo, mas sem permitir que Ele nos transforme. Teresa descobriu que isso impede a obra mais profunda da comunhão. Entregar-se não é resignação passiva. É amor ativo. É dizer: faz em mim o que quiseres. Mesmo quando isso custa. Mesmo quando não compreendo. Mesmo quando dói.
Ela descrevia essa entrega como morrer e renascer no mesmo instante. Morrer para o egoísmo, para o medo, para a autossuficiência. Renascer na liberdade de quem já não vive para si, mas para Deus. E os frutos dessa entrega eram reais. Concretos. Visíveis. Uma paz que não dependia das circunstâncias. Uma clareza interior surpreendente. Uma força que não vinha dela. Um amor novo, mais paciente, mais livre, mais verdadeiro. Não porque ela se esforçasse mais, mas porque já não resistia. Aqui está um ponto decisivo. Cristo não força a alma. Ele age onde encontra consentimento. E a palavra entrego é esse consentimento total. Mas Teresa também aprendeu algo importante. Essa entrega não acontece uma vez por todas. Ela precisa ser renovada. Especialmente quando não sentimos nada. Existem comunhões em que dizer entrego é fácil. Quando há paz. Quando há luz. Quando tudo parece claro. Mas existem outras em que essa palavra se torna um sacrifício. Quando a alma está cansada. Quando o coração está seco. Quando a fé parece pesada. E foi justamente nesses momentos que Teresa descobriu a profundidade da entrega. Entregar-se sem sentir nada. Sem consolação. Sem recompensa emocional. Esse é o amor mais puro. No próximo capítulo, vamos entrar justamente nesse território delicado e pouco compreendido. O valor espiritual da secura, do silêncio e da fidelidade quando nada parece acontecer. Porque é ali, e não nas experiências extraordinárias, que a comunhão realiza sua obra mais profunda. Existe um momento na vida espiritual que quase ninguém deseja, mas que todos os que amadurecem na fé acabam atravessando. É o tempo da aridez. A oração perde o sabor. A comunhão parece silenciosa demais. As palavras já não aquecem o coração. Deus parece distante, ainda que saibamos, pela fé, que Ele está presente. Foi nesse território que Teresa viveu algumas de suas maiores lutas interiores. E aqui é importante dizer algo com clareza. A aridez não é um castigo. Não é sinal de fracasso espiritual. Não é prova de que Deus se afastou. Muito pelo contrário. A aridez é, muitas vezes, o lugar onde Deus purifica o amor. Enquanto sentimos, ainda podemos amar pelo consolo. Enquanto percebemos algo, ainda podemos buscar a experiência. Mas quando nada se sente, quando nada se percebe, quando tudo parece vazio, resta apenas uma coisa, a fidelidade. Foi nesse ponto que as 3 palavras ganharam seu significado mais profundo. Quando Teresa dizia confio sem sentir confiança, exercitava a fé pura. Quando dizia recebo sem perceber nenhum dom, vivia a esperança nua. Quando pronunciava entrego sentindo apenas silêncio, realizava o amor mais alto. Essas palavras deixaram de ser apoio emocional. Tornaram-se atos de amor. Quantas vezes você já pensou? Hoje minha comunhão foi fraca. Apenas porque não sentiu nada. Teresa aprendeu algo decisivo. A comunhão mais fecunda pode ser justamente aquela em que não se sente absolutamente nada. Porque ali o amor já não depende de si mesmo. Depende apenas de Deus. Existe uma ação de Cristo na Eucaristia que não se manifesta na superfície da alma. Ela acontece nas profundidades. Em regiões silenciosas. Invisíveis. Lentamente. Como uma raiz que cresce debaixo da terra. E se a alma permanece fiel nesses momentos, sem abandonar a oração, sem desistir da comunhão, sem exigir consolo, algo se transforma de modo irreversível. O amor se torna mais puro. A fé mais sólida. A esperança mais livre. Por isso, Teresa não ensinava suas irmãs a fugir da aridez, mas a atravessá-la com fidelidade. Continuar comulgando. Continuar confiando. Continuar recebendo. Continuar entregando-se. Não por sentimento, mas por amor. E é exatamente aqui que muitos desistem. Pensam que estão fazendo errado. Buscam novas práticas, novas emoções, novas experiências. Mas Deus está trabalhando ali. Silenciosamente. O coração que permanece fiel na aridez torna-se amplo. Profundo. Capaz de Deus de um modo novo. E então acontece algo surpreendente. Sem avisar. Sem espetáculo. Sem anúncio. A comunhão deixa de ser apenas um momento da semana. E começa a transbordar para toda a vida. É isso que veremos no próximo e último capítulo. Como essas 3 palavras não transformam apenas a missa, mas fazem da própria vida uma vida eucarística contínua. Ali está o fruto final do caminho.
Com o tempo, Teresa percebeu algo que mudou completamente sua forma de viver. As 3 palavras não transformavam apenas o momento da comunhão. Elas começavam a moldar toda a sua existência. Quando vivia segundo confio, recebo e entrego, sua vida inteira se tornava eucarística. Ela já não vivia a semana como um intervalo entre missas. Cada dia se tornava uma preparação silenciosa para o próximo encontro com Cristo. E cada comunhão se tornava a fonte de tudo o que ela vivia depois. Teresa dizia que, quando a alma aprende a confiar sem reservas, a receber sem limites e a entregar-se sem condições, algo novo acontece, Cristo permanece. Não apenas no sacramento recebido, mas no interior da alma. Não se tratava de visões, nem de sentimentos constantes, nem de fenômenos extraordinários. Era uma presença tranquila, fiel, transformadora. Ela chamava isso de presença permanente. Cristo continuava agindo ao longo do dia. Nas decisões difíceis. Nas relações humanas. Nas fadigas. Nos sofrimentos. Até nas pequenas coisas. A comunhão deixava de ser um instante isolado e tornava-se um estado interior. É por isso que Teresa enfrentava tantas dificuldades com uma paz que surpreendia a todos. É por isso que conseguia amar pessoas difíceis. É por isso que tinha clareza para agir mesmo em meio às provações. Sua força não vinha de si mesma. Vinha de uma vida alimentada continuamente pela Eucaristia. Ela ensinava algo muito concreto às suas irmãs. Cada manhã, ao despertar, pronunciar interiormente as 3 palavras como orientação do dia. Confio no que hoje me acontecer. Recebo tudo o que Deus quiser me dar. Entrego tudo o que sou e faço a Ele. Dessa forma, quando chegava o momento da comunhão, o coração já estava preparado. A missa tornava-se o ápice natural de uma vida vivida em Deus. E o mais belo é isto. Essa experiência não pertence apenas aos santos. Não exige clausura. Não exige dons extraordinários. Ela é possível para você. Hoje. Na sua realidade. Na sua próxima missa. Talvez você não sinta nada diferente. Talvez a comunhão continue silenciosa. Mas algo começará a mudar por dentro. Porque Cristo age. Sempre. E Ele transforma a alma que se dispõe com sinceridade. Se você permitir que essas 3 palavras deixem de ser apenas ideias e se tornem atitudes vividas, sua vida espiritual ganhará uma profundidade nova. Sua fé se tornará mais simples. Seu amor, mais livre. Sua esperança, mais firme. E, pouco a pouco, você descobrirá o que Santa Teresa de Jesus descobriu. A Eucaristia não é apenas algo que se recebe. É uma vida que se vive. Se este caminho tocou o seu coração, eu convido você a caminhar conosco. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, continuamos a escutar, aprender e viver a sabedoria espiritual que transforma a alma em silêncio, com profundidade e fidelidade. Que, na sua próxima comunhão, o seu coração possa dizer, sem pressa, sem medo, sem exigências: confio. Recebo. Entrego. E que Cristo faça em você aquilo que só Ele sabe fazer.